Eu vou pedir Arthur, pega o gasofilaço ali, filho. Quem trouxe o seu dízimo, sua oferta, você pode depositar nessa hora. Amém? Hoje quem irá ministrar, profeta Joyce. Eu queria lembrar, nós teremos Santa Convocação domingo, das 10 até as 18 horas. Jejum o dia todo. Amém? Estaremos tratando sobre as questões emocionais. Você que é do MAGC, assista a ministração da apóstola Nancy, que foi domingo à noite, e do pastor Tiago, que foi terça-feira à noite. Amém? E nós estaremos aprofundando. Peça ao Espírito Santo nesses dias para tocar nas tuas emoções, trazer à memória coisas que possam estar prendendo as tuas emoções, teu espírito aí, tua alma, e você não esteja lembrando mais, para que domingo a gente possa apresentar tudo isso ao Senhor, trabalhar com o Senhor e avançar em Cristo Jesus. Amém? Sábado, nós teremos, amanhã, sem falta, eu vou confirmar tudo isso, mas teremos reuniões de homens online, com o pastor... A liderança sábado? Então, os homens vão ficar para a próxima semana. Pastor Matias já está engatilhado para falar conosco na rede de homens. Amém? Nós tivemos... E amanhã, quinta-feira, verdade, nós temos Fundamentos da Doutrina de Cristo online com o mestre Jô. Amém? Tem sido uma bênção. Quando fala de fundamentos, são as coisas que a gente menos quer. A gente quer a casa pronta. Mas uma casa pronta, ela não fica em pé se ela não tiver fundamentos. Então, se a gente for pensar o que é mais importante, são os fundamentos. Amém? Então, que você esteja lá buscando ao Senhor e adorando Ele também no seu aprendizado. Profeta Joyce. Pai, nós abençoamos os dízimos e ofertas nesse dia. Que o Senhor multiplique graça sobre graça em nome de Jesus. Que Ele venha frutificar tanto na tua casa quanto na vida daqueles que ofertaram nessa noite. E os que não ofertaram, o Senhor venha trazer a multiplicação de graça para que venham ter essa comunhão contigo também, no nome de Jesus. Vem, joinha. Gente, ela vem com o caderno pronto. Se tudo isso fosse profecia, a gente tem que sair correndo. Mas é profecia. Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Então, eu creio que, se for o que o Espírito me direcionou aqui, conforme as anotações, será breve, né? Mas, enfim, não sei. Então, irmãos, hoje eu quero falar sobre algo que tem me incomodado um pouco esses dias. Eu andei comentando no grupo de liderança. Na verdade, ontem à noite foi que eu vim realmente entender que era para falar sobre isso. E aí eu me lembrei que eu já tinha colocado antes, uma semana atrás mais ou menos, para os líderes. E aí eu fui lá, enfim. Mas é algo que talvez seja algo simples, mas de tão simples muita gente não pratica, né? Não vive. E às vezes até a gente mesmo que fala tanto sobre isso, algumas vezes a gente pode se perder. Eu vou falar sobre unidade, vivendo como membros do mesmo corpo. E aí eu quero, na verdade, levantar questionamentos para que nós possamos nos avaliar, né, para que a gente possa estar realmente conferindo e ver se a gente está vivendo isso, se está vivendo pela metade, o que é que está faltando, enfim. Na verdade, o intuito eu creio que seja esse, né, de avaliar, de analisar. Então, o que é unidade? É qualidade de ser uno, de não poder ser dividido. E aí eu coloquei aqui alguns questionamentos. Gente, é incrível porque eu já sabia que eu traria a palavra hoje, mas
o negócio não saía. De maneira nenhuma, não queria, eu estava travada. E eu perguntando, Senhor, será que é para outra pessoa levar? Será que não é para falar sobre isso? E aí, hoje de manhã, acordei bem cedo e o negócio foi fluindo. E aí, uma das perguntas que eu tenho para fazer para mim e para você e é para você também que está aí do outro lado, sendo parte aqui da nossa comunidade ou não, é para você também, certo? O que cada um de nós tem buscado, né, nesse tempo? O que temos pensado, falado, desejado? O que temos feito? Os líderes da Igreja do Senhor têm se relacionado? Têm se comunicado? Ou têm apenas ocupado o mesmo lugar físico, né? O que nós viemos fazer hoje aqui? Será que eu vim aqui atrás de uma cura? E Ângela veio aqui porque alguém da família está precisando ser salvo? Será que alguém veio aqui porque quer uma resposta de um carro que quer comprar? Eu acho que são coisas que a gente precisa avaliar e analisar. Meu irmão, você vai fazer o que hoje na casa do Senhor? Meu irmão, nós estamos aqui juntos, mas o que é que está no seu espírito? O que é que Deus tem falado com você? Porque às vezes a gente simplesmente está junto, mas não está. Interessante que algumas semanas atrás, Rafael falando comigo sobre a questão de estar aqui, ministrando louvor com os meninos, com os demais. E parecia que eles eram apenas parceiros de palco, digamos assim, colegas de grupo, de um grupo musical. E quando o Rafael me falou isso, me parece que foi numa sexta-feira. Foi no sábado de manhã. E na sexta-feira, eu tinha pensado isso também. De propor na reunião do louvor, do ensaio do louvor, que ocorre sábado à tarde, de compartilhar uns com os outros as dificuldades, o que cada um tem passado, tem pensado, sentido, enfim. E aí, quando chega no sábado, o Rafael comenta isso. E aí eu disse para ele, Rafa, eu creio que o Senhor está querendo isso, né? De vocês, e não só de vocês, de nós. E quando eu cheguei aqui no sábado à tarde, eu tive um compromisso antes, e quando eu retornei, para eu não ter que sair sozinha à noite para casa, eles estavam partilhando, impartindo o coração uns com os outros. Eu fui para a salinha para não incomodar, coloquei meu fone, lá fiquei ouvindo louvor, e eles, cada um falando das suas dificuldades e tal, do que Deus tem falado com cada um. E depois foi um orar pelo outro. E eu creio que o Senhor se agradou disso, porque não é simplesmente vir aqui, passar uma música e dizer que ensaiou. O ensaio, na verdade, já tem que estar todo mundo alinhado, é um olhar no olho do outro e saber o que é que... Caramba, Deus está falando com Sofia, olha o jeito que Sofia está tocando. Tem alguma coisa, sabe? A gente precisa ter essas conexões, andar na mesma frequência, como foi falado aqui um tempo atrás. E aí, para não ficar só na liderança, eu coloquei uma pergunta aqui. Será que as ovelhas da Igreja do Senhor se relacionam? Será que a Olívia, como mãe de uma menina pequena, se relaciona com Camila, com Andréia, que também são mães de meninas pequenas? E Lucinéia? Eu só aproveitei que você está aqui, Olívia, para colocar esse exemplo. Mas é verdade. Será que uma compartilha com as outras as dificuldades? E será que aquela que já passou por tal situação ajuda aquela que ainda está caminhando? Será que as solteiras fazem isso? As casadas? Sabe, gente, eu tenho me incomodado com essas coisas. E não quer dizer que eu ando ligando para todo mundo, perguntando de todo mundo. Será que a gente ora uns pelos outros? Será que a gente se importa uns com os outros? Eu estou falando isso de uma forma geral, mas é lógico que eu tenho que puxar aqui para a gente.
E aqui uma coisa que eu até comentei com o Tali hoje, será que a gente, eu não estava falando da gente, lógico, estava falando de um modo geral, mas será que a gente consegue se reunir simplesmente para contemplar a presença do Senhor? E conforme o Espírito vai falando e direcionando, aí sim a gente abre a boca e fala. Que a gente gosta de falar e pedir. Mas eu vejo que o Senhor tem falado tanto com a gente, mas tem adiantado alguma coisa? Será que o tempo que ficamos em casa com nossas famílias, será que o tempo que o número de ovelhas, de fiéis, de membros, enfim, diminuiu, né, por conta das regras aí do governo e tal? Será que a gente tem aproveitado bem esse momento? Será que temos deixado com que a pandemia nos afastasse mais? Ou será que já estávamos afastados e a pandemia só veio revelar? Interessante que vocês estavam aqui na reunião e quando eu saí, tinha algo diferente no ambiente, sabe? Gente, eu estou assim, é porque eu acordei com o pescoço duro hoje. Aí esse lado está todo... Estava muito diferente. Eu cheguei ali, eu vi uma família. E nós somos uma família, nós somos de uma só família. Cristo nos fez irmãos, filhos de um mesmo Pai, certo? E aqui uma coisa que eu quero apontar também é que, conforme as palavras que nós, MRGC Itabuna, temos recebido, geralmente eu dou uma verificada lá no canal, né? E eu percebi que são palavras para crentes, né? Não são, é lógico que os não crentes, eu estou falando crente para que todo mundo entenda, é lógico que os não crentes também recebem, mas são palavras para a igreja do Senhor. E por que será que o Senhor tem trazido essas palavras para a igreja dele? Será que está sendo necessário evangelizar os evangélicos, por assim dizer? É claro que eu não estou aqui questionando a questão do ensino, que é necessário. É necessário a gente encher o copo, aí bebe a água, aí volta para encher o copo novamente. Isso é necessário. Mas até quando a gente vai ficar nessa de receber? E aqui eu não estou falando só de sair e acontecer e fazer, não. Eu acredito que se tivesse uma palavra específica para pessoas que estão lá fora, o Senhor mandaria a gente pregar na rua. Então, uma coisa que me incomoda também, em mim também, o quanto que eu tenho escutado, eu não falo nem desde o início da minha conversão, eu estou falando nos últimos dias, nos últimos meses, de tudo que eu escutei, o que eu parei para meditar, para avaliar, para ver se eu realmente estou praticando. Ah, isso aqui eu já faço. Ô, Senhor, isso aqui me ajuda, isso aqui é difícil para mim, sabe? Porque eu vejo que o Senhor tem nos dado direções específicas, e agora eu estou falando de nós aqui. Eu me lembro que o Senhor falou sobre altares que era preciso derrubar, o Senhor falou sobre devoção, o Senhor falou sobre reputação e tantas outras coisas. E será que eu inclinei o meu coração diante do Senhor? Será que eu identifiquei os altares que tinha, que não eram erguidos para o Senhor e destronei e levantei um altar para Ele? Esse é só um exemplo. E é interessante que, se referindo aqui,
ao MAGC Itabuna, todos recebem a mesma palavra. E por que será que uns vão, outros ficam, outros começam a ir e ficam no meio do caminho? E por que aquele que consegue avançar mais não pode recuar um pouco e pegar na mão do que está atrás? E por que o que está atrás não pode ter a humildade de pedir ajuda? Sabe, essa semana eu mandei, mas no meu nome no de Thalita, como o T não estava sabendo da história, eu não mandei no nome de T. Eu falei com algumas pessoas oferecendo ajuda e poucas pessoas disseram sim. E eu não estou falando isso magoada, porque ninguém quis conversar comigo e tal. Mas isso é triste. A gente tem mania de fingir que está bem, a gente tem mania de achar que está bem, de achar, não, é normal. E às vezes, quando alguém falta o culto, que você passa uma mensagem, não é nem para saber por que faltou. É de saudade, é para saber se aconteceu alguma coisa, está doente, paz, enfim. A pessoa já vai justificando, sabe? Como se você estivesse cobrando, a pessoa não entende que fez falta, que ela é importante. E para o Senhor, todos nós somos importantes. Todos nós somos essenciais. Porque senão Ele não chamaria todos nós. Se fosse só os judeus, Ele não teria chamado nenhum de nós. Paulo não teria pregado aos gentios. Nem Pedro, quando desceu lá, uma espécie de lençol, e ele, não, Senhor, é imundo. Não chame de imundo que eu purifiquei. E aí ele entendeu o que o Senhor queria com ele. Então, todos nós somos essenciais. Paulo, em uma de suas cartas, ele enfatiza a importância da unidade do povo de Deus, da unidade dos membros do corpo de Cristo, da cooperação de um para com os outros. Lá em 1 Coríntios 12, versículo 14, fala que o corpo não é um só membro, mas muitos. Por isso que eu estou dizendo que todos nós somos essenciais, todos nós somos importantes. E nós deveríamos sentir quando alguém não está bem. E aquele que não está bem deveria ser honesto, ser verdadeiro e dizer que não está bem. Coincidência ou não, eu acordei hoje com um lado assim. Acho que é para exemplificar melhor, né? Porque até para eu escrever esse esboço eu tive dificuldade. E olha que é desse lado. Eu parei várias vezes, dava uma caminhada e voltava. Eu não estou conseguindo virar. Aí o meu braço tem que ir além do que ele iria se esse lado tivesse beleza. E assim é o corpo de Cristo. Está formigando aqui até a ponta do dedo. Mas a dor não é aqui? E qual a importância da unidade? É uma questão de sobrevivência. Nenhum membro sobrevive se não estiver ligado aos outros membros do corpo. Eu perdi aqui, eu vou falar a cabeça, sinceramente eu não sei o nome do dedão. Eu era menina. É isso aí. Eu era menina quando isso aconteceu. Eu peguei o pedaço e lancei fora. Já era, apodreceu. Um membro não vive se estiver fora do corpo, se estiver separado dos outros membros. Não existe desigrejados. Ou você é igreja ou você não é igreja. Ou você é membro de um corpo ou você não é. Ou você é um corpo estranho. Assim como um membro não sobrevive se estiver
desalinhado dos outros e do corpo, o corpo não sobrevive se não estiver alinhado à cabeça. Então não é só ajuntamento. Não é só ajuntamento. Precisa estar ligado ao Pai, a Cristo, que é o cabeça. É importante reconhecermos que necessitamos uns dos outros. Vamos abrir lá em 1 Coríntios 12. Eu vou ler a partir do versículo 14. Aqui tem um contexto, ele fala da questão dos dons, né? Da diversidade de dons e tal. E aí, depois ele entra nessa questão, ele fala de não achar que um é melhor que o outro e tal. Mas no versículo 14, ele fala o seguinte: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Ele não vai deixar de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois corpo de Cristo e seus membros em particular. Eu vou encerrar aqui. Então, é importante reconhecermos a importância no corpo. Se eu sei que eu sou importante no corpo, eu me alinho ao corpo. Por muitas vezes, logo no início da minha conversão, eu deixei de participar de algumas coisas aqui. Porque fulano já está lá, eu não vou fazer diferença. Mas se eu passo a perceber que eu sou importante, eu me junto e eu me alinho. Eu, no mínimo, me junto para aprender. É importante saber cada um a sua função e reconhecer a função do outro. A unidade não tem a ver com doutrinas, mas com a conversão, com o arrependimento. E a unidade não depende de estratégias humanas. A unidade vai acontecer, comigo ou sem mim. Interessante que a unidade vai acontecer porque é uma resposta à oração de Jesus. E vamos abrir lá em João 17. Assim como eu comentei aqui acerca da volta de Jesus, que ele vai encontrar a noiva dele perfeita, sem mácula. A gente sabe que vai, mas a questão é, eu estarei no meio? E isso aqui também se aplica.
A unidade vai acontecer, porque Jesus rogou por isso. Mas eu estarei fazendo parte disso? João 17, 20 e 23. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Aqui o Senhor faz uma oração pelos discípulos, só que ele deixa claro que ele não está orando só por aqueles discípulos, mas pelas pessoas que viriam a crer nele, por meio da palavra dele. Se nós que estamos aqui, se você que está aí do outro lado, se você creu, se você crê em Jesus através da palavra dele, essa oração também é para nós, certo? E aqui ele fala para que sejamos perfeitos em unidade. Então a unidade não está centrada em nós, está centrada nele, em Jesus, em Deus. Ele fala naquela passagem da videira: apegai-vos a mim e eu me apegarei a vós. Assim como o ramo por si só não pode dar frutos, assim são vocês se não estiverem em mim. Então, é isso, que a gente possa refletir acerca disso. Que a gente possa parar e se avaliar. Eu nem preciso dizer que a gente está vivendo um tempo sério. Todo mundo já sabe disso, mas a gente não tem dimensão. Eu creio que o Senhor, que arde no coração dele nos alinhar. Interessante que ele trouxe aquela palavra sobre preparar o caminho. E depois que eu terminei de ministrar, acho que o apóstolo veio aqui na frente e ele completou. Que não é só preparar o caminho, ir lá fora e falar das boas novas do Senhor. Que é em nós também. Foi ele o apóstolo. É em nós também. Porque se não há um caminho para o Senhor em mim, como é que eu vou anunciar esse caminho lá fora? Não é para a gente deixar de ir. Mas precisa estar alinhado. Que se não chegar lá fora, a gente leva a bomba. A gente não suporta. Certo? E eu fui bem breve hoje, são 20 horas ainda. Mas eu não posso ficar aqui inventando coisas. Eu só quero, de verdade, que a gente possa refletir. E quem tiver tempo, que volte lá, ó, dê uma olhada nas últimas ministrações e veja o que é que o Senhor está pedindo de cada um de nós. Porque ninguém é igreja sozinho. Ninguém é igreja sozinho. Eu não consigo ser o corpo de Cristo se eu ficar só. Eu não serei, não sou a noiva de Cristo sozinha. Se eu estiver sozinha, eu vou ficar de fora. Amém? Não sei se é amém ou se é misericórdia. Mas é isso. Na verdade, foi só uma reflexão mesmo. Que nós possamos realmente olhar para dentro de nós. É um tempo que o Senhor tem nos convidado a olhar cada um para dentro de si. Mas que a gente possa também se avaliar como um grupo. Como é que estamos vivendo. Que possamos orar uns pelos outros, edificar uns aos outros. Não quer estar perto fisicamente, respeito, mas não precisa estar perto fisicamente, mas precisa estar próximo. Amém? E essa é a palavra que eu tenho para essa noite.
que ela faça efeito em nós, que ela dê resultado em nós, para que nós venhamos dar resultado lá fora. Que nós de verdade conheçamos o Senhor, amemos ao Senhor, que nós de verdade venhamos a nos apaixonar por Ele, sabe? Que nós possamos queimar, para que lá fora a gente possa incendiar. Se tiver um queimando aqui, que possa incendiar os outros. Se tiver um aqui realmente desejando a presença dEle, que Ele venha e, sabe, nos constranja. E é isso, irmãos. E é isso. Amém? Amém, queridos. Glória ao teu nome. E eu estava ali pensando, tem muitas coisas em nós que precisam ser submetidas ao Espírito. E uma das coisas que podem impossibilitar a comunhão, a koinonia, que é essa unidade, essa aplicabilidade da justiça de Deus em comunidade, né? É a nossa alma. Nunca foi tão propício essa palavra para o tempo que nós temos falado sobre a mente. Sobre a mente. E é tempo de nós nos analisarmos, é tempo de pensarmos como nós temos caminhado, é tempo de entender que cada pessoa é um tijolinho da casa de Deus, um tijolinho da comunidade do Senhor, um tijolinho na construção da igreja de Deus. Jesus, quando ele voltar, ele não vai buscar você em casa. Ele vai vir buscar a igreja. Não necessariamente você tem que estar na igreja, tá, gente? Senão, né? Tem muita gente que está perdendo suas famílias porque só querem estar na igreja. Mas não é o fato de estar na igreja, mas é o fato de ser igreja. Então, Jesus, ele não vai dar tempo de você se construir. Quando eu falo assim que ele não vai buscar você em casa, é que ele não vai buscar você que ainda não tem a formação da família de Deus. Mas vai buscar você que é a igreja de Deus. Porque a intenção de Deus é que nós possamos ser semelhante a eles, que nós possamos viver em comunidade e entender o propósito de Deus. Nós falávamos aqui hoje, nós somos uma igreja apostólica e profética. Nós cremos nos 5 ministérios. Nós falávamos sobre isso aqui hoje na reunião com os jovens. Então, nos 5 ministérios não há quem seja mais importante. Então, na unidade dentro da igreja, não há quem seja mais importante. Porque cada um tem o seu valor. Joyce falava que ela estava com dificuldade de escrever com a mão direita. Mas a dor é do lado esquerdo, no pescoço. Mas o que também refletia, irradiava dessa dor, são os dedos. Olha, uma dor na cervical do lado esquerdo, que está comprometendo uma função do lado direito, e que altera a sensibilidade e também a sua função, além do local de origem da dor, mais distante. Então, isso nos mostra que quando uma pessoa, uma única pessoa, que está assim, buscando em Deus, e ela
está sendo afetada, todos nós aqui como igreja também estamos sendo afetados. Então, daí o entendimento do Senhor de falarmos da necessidade de caminharmos juntos. Não de simplesmente, como o profeta falou, de estarmos ocupando o mesmo lugar. Mas de verdade, estamos sendo diferentes, estamos sendo organismo. Eu tenho orado, eu tenho pedido a Deus que nós possamos ser uma igreja viva. Nós possamos ser uma igreja de um organismo que tem funções e que tem entendimento o que veio fazer aqui. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Que nós possamos ter a mente de Cristo. Porque essa mente de Cristo, ela não vai nos direcionar para longe da comunhão. Mas ela vai nos direcionar para dentro da comunhão. Para dentro da casa de Deus. Porque a gente entende que você é uma pessoa importante para que esse organismo ele possa estar funcionando. Você sabe que você é alguém importante para o funcionamento desse organismo. É você essa pessoa. Em nome de Jesus. Amém? Tremenda palavra. Que o Senhor multiplique cada vez mais sobre a tua vida, Joyce. Em nome de Jesus. Eu creio que nós entendemos bem a palavra dessa noite. Eu creio que o Senhor, Ele está tratando conosco. Ele quer nos mover nos 5 ministérios, cada um entendendo bem o que está fazendo aqui, o que veio fazer aqui. Não adianta você estar isolado sem ser igreja. Você pode não estar vindo à igreja, mas você continuar sendo a igreja. Porque nesse tempo de Covid, como o Joyce falou, nós não sabemos se Deus, que cada um pôde revelar, né, como nós estávamos, ou de repente nós realmente nos afastamos, ou já estávamos assim. O fato é que todo aquele que entendeu que nós perdemos os movimentos, porque Deus nos levou para dentro de casa, Deus nos colocou diminuindo o nosso ritmo, porque Deus teve interesse de nós nos voltarmos para dentro de casa para entender o que Deus está fazendo nesse tempo. E eu creio que coisas grandiosas o Senhor está fazendo e algo da parte de Deus está nascendo nesse tempo. Eu creio verdadeiramente que algo da parte de Deus está nascendo nesse tempo. E se nós não estivermos atentos para entender o que está nascendo nesse tempo, muito provavelmente nossos olhos não verão, nós não iremos contemplar. Os reis magos, quando ouviram que Jesus, viram a estrela, eles sabiam por causa de uma palavra, lá no livro de Daniel, que o Messias haveria de nascer. Então, eles vieram atrás do Messias por causa de uma palavra. Mas também não só eles vieram, mas alguns pastores, eles também eles deixaram as suas ovelhas para ir ver o que estava nascendo. Muitos vieram, mas outros não vieram. Por quê? Porque estavam fixos e presos somente naquilo de cuidar do que é seu em particular. Só que Deus está trabalhando no coletivo, porque nós estamos diante de uma pandemia mundial. E as dores que nós temos sentido no Brasil, na Europa também tem sentido. As dores que nós sentimos aqui no centro, as pessoas lá enferradas, as pessoas na Califórnia, as pessoas estão passando pelas mesmas coisas. Então eu creio que Deus está querendo unir o povo. Deus está querendo que a gente preste atenção no que Ele está fazendo.
no que está nascendo, no que Ele está construindo. E Ele está querendo a unidade da igreja do Senhor, porque é essa igreja que Deus está formando, essa igreja que Deus está construindo, que nós sejamos cada vez mais fortes, em nome do Senhor Jesus. Amém? Quero orar por vocês. Pai, obrigada, Senhor Jesus. Obrigada por essa palavra. Espero que cada um de nós tenha compreendido, Deus, o que nós temos sido, o que nós temos vivido e que tipo de igreja nós temos sido. É importante nessa noite que essa palavra, ela tenha encontrado o teu coração como um terreno fértil, para que venha produzir frutos do Senhor, para que você seja alguém não estéril, mas alguém que se dispõe a aplicar a palavra de Deus, que se dispõe a viver a igreja de Deus, que se dispõe a estar atento ao que Deus está fazendo nesse tempo, a estar atento às dores do teu irmão, a estar atento às necessidades que estão ao teu redor, a estar atento à tua casa, à tua família, a estar atento aos teus líderes, cuidar do teu povo, cuidar da sociedade, cuidar, Senhor, que cada um de nós possa entender qual o nosso papel, que possamos ter desejo de estar com o outro, que possamos ter desejo de avançar em unidade, que possamos crescer e conhecer a Cristo como igreja, que sejamos reconhecidos na terra e nos céus como um povo que é unido, um povo que se ama, um povo que cuida um do outro, um povo que usa a palavra para incentivar o outro a permanecer no caminho. Obrigado, Senhor Jesus. Profetizo que o teu coração seja de verdade esse terreno fértil. Profetizo que a sua casa seja uma igreja que se importa com a casa do outro. Profetizo que você seja uma ovelha que se importa com os seus líderes e que se importa com as necessidades da tua comunidade. Eu profetizo que você seja um irmão que ama e que cuida do teu irmão e que cuida da casa de Deus. E em nome de Jesus, que nós tenhamos uma semana de paz, que você prossiga em conhecer a Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Ide em todos na paz. Você que esteve conosco, obrigado porque você está aqui. Mande essa palavra para os seus amigos, mande essa palavra para pessoas que você conhece, mas seja você alguém que seja um propagador da palavra de Deus, em nome de Jesus.